Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar a cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e, ao longo desta mesma audição, já foram aqui colocadas muitas interrogações sobre esta operação, sobre esta venda das 6 barragens da EDP e há matérias onde eu não irei falar, porque são matérias que estão a ser investigadas, estão no âmbito da Justiça, designadamente aquilo que foi a prorrogação por 10, por 15, por 20 anos de barragens dessa mesma concessão por parte do governo, de um ex-governo socialista, cujo ministro era Manuel Pinho, e portanto decorre uma investigação, não irei falar sobre isso. Agora o que é certo é que nós estamos a falar de concessões de barragens, estamos a falar de bens do domínio público, e ao estarmos a falar disso, quando há uma subconcessão desses mesmos bens, há lugar, como é evidente, ao pagamento de um imposto de selo de cerca de 5%, o que daria qualquer coisa como 110 milhões de euros. E, portanto, há aqui questões que se colocam e que devem, evidentemente, ser colocadas. Não se percebe porque é que o Governo esconde o dossiê, porque é que esconde os contratos. Tem essa informação. Não entende o Governo que deve ser do conhecimento do Parlamento, que deve ser do conhecimento dos portugueses, até para invocar muita expressão de um colega seu de Governo, ter informação sobre o que é que está no âmbito destes mesmos contratos? Isso é importante. Porque a EDP veio dizer, bem, mas aquilo não foi uma venda, foi uma reestruturação. Temos que analisar, temos que perceber efetivamente o que é que foi feito. Agora, o que é certo é que este negócio só poderia ser feito com o aval do Estado, com o carimbo do Sr. Ministro, com o carimbo deste Governo, dizendo e facilitando e dizendo é possível realizar isso. E, portanto, o Governo, ao facilitar isso, a pergunta que se coloca logo à partida é qual é que foi a contrapartida? O que é que foi exigido, o que é que foi dado como contrapartida, uma vez que houve alguém que, durante este processo, teve um ganho. O Sr. Ministro, no final do ano, entre o Natal e a passagem de ano, disse a 28 de dezembro, em Miranda do Douro, que a transmissão de bens do domínio público hídrico não existe imposto como o IMI, o imposto de selo e o IMT. Quer dizer, eu acho que nem o atrevimento de um perigoso liberal diria que no negócio entre privados não havia lugar ao pagamento de impostos. O Sr. Ministro teve estas declarações, depois já recuou, entretanto. Agora, o que é certo é que o país exige saber a verdade e é preciso cuidar daquilo que são, evidentemente, os interesses nacionais. E verificar isso é saber se houve aqui um planeamento fiscal abusivo por parte também de alguma entidade. Agora, falando daquela população de Miranda do Douro, até à nacionalização, aquelas terras, aquela gente, o que é que teve? Teve hospitais construídos de raiz, teve escolas, teve infraestruturas várias de iluminação, estradas, etc. por aí fora. Hoje o que é que tem? Hoje o que tem é uma pedreira a céu aberto, tem a escola o hospital que está encerrado, ou seja, quer dizer, há uma indignação, como é evidente, das populações, que é absolutamente legítima. Aliás, nós em democracia deveríamos sentir alguma vergonha, e aí pode ser responsabilidade até de vários governos, não é responsabilidade própria deste, mas devíamos todos sentir vergonha por perceber que antes de uma nacionalização, num outro período que todos criticamos, aqui, e portanto o CDS aqui não tem qualquer problema em pejo em dizer isso, quer dizer, como é que as coisas num determinado momento funcionavam e funcionavam bem, e a partir do momento em que entramos em democracia é aquilo que nós estamos a ver. E portanto, pode haver aqui um claro prejuízo nacional. Não, está preocupado. Não tenho problema. Podemos, se me permitirem, e portanto, Sr. Ministro, o que é certo, só uma coisa é que um agricultor que tem uma terra em Miranda do Douro, quando compra essa mesma terra tem que pagar IMI. Quando a vende, tem o pagamento, como é evidente, das mais-valias, e enquanto a detém tem que pagar IMI, enquanto explora a terra paga o seu IRS, IVA, etc. por aí fora. E, portanto, não se compreende que depois haja situações destas em que o Governo, com maior desplante, vem dizer, vou já terminar, Sr. Presidente, vem dizer com maior desplante que não há lugar ao pagamento de impostos. Portanto, há esclarecimentos sobre o artigo 60 dos Estatutos dos Benefícios Fiscais, que devem ser esclarecidos. Qual é que foi a contrapartida? Se não houve contrapartida, porque é que não houve e quem é que decidiu isso? E qual é que é o valor de IRC que a EDP vai pagar para os efeitos desta mesma mais-valia? Essas respostas é que o país quer saber e quer ouvir. Muito obrigado. Dizer ainda que, de facto, ao longo deste processo fui acusado de coisas horrorosas.
que obviamente eu devia impedir a venda em 2020, porque ao não impedir a venda em 2020 não se pagava imposto nenhum. Mentira, mentira escarrada. Todos o disseram aqui, nomeadamente deputados que fizeram a pergunta, que o imposto de selo só era devido em 2021. Portanto, a venda a ser feita em 2020 ou em 2021 é, usando uma linguagem líquida, igual ao litro. Mesmo igual ao litro. Fui acusado de ter isentado a EDP de barragens, que é uma coisa que o Ministro do Ambiente isenta de impostos é dia sim, dia sim. É não ter mesmo a mais pequena noção de que é que se está a falar, é não saber nada das coisas, não saber nada das coisas, como muitas das perguntas que aqui foram hoje, só que eu, de facto, sei pouco de assuntos fiscais. Explicou muito bem o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais aquilo que tem que saber e sabe em nome do Governo. Eu acho espantoso é que os deputados também não sabem nada de assuntos fiscais, aproveitem para mandar a pergunta para o teto, onde está sempre uma ventoinha a funcionar e depois logo se vê. É aquilo que a senhora deputada Marina Silva chama o negócio criminoso. O negócio criminoso era como eu dizia que a intervenção dela foi criminosa, não vale nada, não é? O negócio é criminoso, ou a intervenção foi criminosa, o que é que isto interessa ou deixa de interessar? Bom, aquele território é um território com muitas fragilidades e nesse aspecto todos acharam que estava tudo ótimo. Nesse aspecto o Sr. deputado do CDS foi aquele que foi mais justo, porque disse que no tempo do Salazar era bom. Vossas Excelências só não falaram do Salazar, mas referiram-se ao mesmo tempo, dizendo que era tudo ótimo. E por isso, aquele é de facto um território que tem inúmeras fragilidades. O PNPOT deixa claro quais são os dois territórios mais desestruturados no continente português, são o Pinhal Interior e são o Douro Internacional e o Douro Superior. E por isso, de facto, esta foi mesmo uma estranha razão para que houvesse uma motivação extra para fazer convergir para ali um conjunto grande de investimentos. Eu acho espantoso, se calhar os senhores nunca foram a Miranda. Eu conheço a ferida da barragem, eu conheço a ferida da pedreira desde que me conheço a mim. Tenho 3 bisavós de Sendim, uma vinha na Marrela mesmo sobre aquilo que é a Albufeira do Picote. E por isso mesmo, e curiosamente eu nunca tinha ouvido ninguém a protestar contra a ferida daquela pedreira. E durante as décadas e décadas em que ela podia ter sido minimizada como passivo ambiental, talvez possa ser classificado como local, ninguém disse nada. No dia em que a barragem é vendida, aqui de El Rei que existe ali um problema. Vamos lá ver. Há inúmeros problemas ambientais e não só naquele território. Deixem-me vos dizer uma outra coisa. Eu distingo muito bem o que é a barragem, as 2 barragens do Sabor e a barragem do Tua, das 3 barragens do Douro Internacional, que já agora o Sr. Deputado do PCP, desculpe, não é reserva nenhuma, são todas a fio d'água, mas também é um detalhe. Agora, eu distingo muito bem. Porque umas foram barragens feitas recentemente, com avaliações de impacto ambiental, com contrapartidas ambientais e outras para além das ambientais. Estas primeiras não, são do tempo do Estado Novo, em que todos foram, mas com grandes salvíceras ao Dr. António Oliveira Salazar ou a quem ali o representou. E por isso, devemos mesmo olhar para o território de Mogador e de Miranda com um projeto de desenvolvimento que é esse que, com os municípios, estamos a construir. Muito obrigado.